Olá pessoal, obrigado por voltarem, obrigado por ter assistido de ontem, compartilhado. Estamos aqui para o segundo dia. Ontem você tomou a decisão de ser fiel, ontem você tomou a decisão de ser puro sexualmente, de ter uma vida espiritual completa junto com Deus. Mas hoje tem o segundo passo, e o segundo passo é muito importante. Você tomou a decisão ontem de ser puro e hoje você vai tomar outra decisão. Está baseado nos seus olhos. Os olhos de nós homens são muito safados. A Bíblia diz que os olhos são a entrada da alma. E é verdade, muito do que entra no nosso cérebro, entra na nossa vida, entra pelos nossos olhos. A gente está olhando a todo momento, a gente está andando na rua, a gente está olhando, a gente assiste um filme e tudo isso entra no nosso cérebro e fica lá por muito tempo. É difícil de apagar uma imagem que entrou na nossa cabeça. Por isso nós temos que treinar os nossos olhos para aquilo que eles vão olhar. Nós devemos dominá-lo, nós devemos fazer com que eles olhem para as coisas certas. Para onde os seus olhos andam olhando durante o dia? Imagine uma situação, você está andando na rua, feliz da vida, acabou de orar, de estudar a Bíblia, mas de repente dobra a esquina e lá vem aquela garota linda. E naquela manhã ela resolveu colocar uma blusa linda, onde explora todo o seu corpo e os seios ficam praticamente à mostra e ela vai cruzar com você. Ela podia estar no outro lado da rua, ela podia estar fazendo outra coisa naquele momento, mas justamente ela vai cruzar para você. Para onde que os seus olhos fixam? Para onde que os seus olhos olham quando você está cruzando com ela? Parece que o nosso olho é automático e ele fixa justamente nos seios da garota. Não adianta você criticar a garota, xingar a garota, porque ela não vai mudar de usar aquela roupa. Você tem que resolver o problema com o seu olho, com o meu olho, porque ele gosta de olhar essas coisas. Desde criança, desde jovens, a gente é treinado a olhar isso. De repente você dobra a esquina e logo na tua frente está andando uma outra garota. Agora com aquela calça explorando toda a bunda dela. E você fica 3 minutos caminhando atrás dela e não consegue olhar para outro lugar, a não ser para aquela direção. Não é verdade? Os nossos olhos eles são treinados para olhar essas partes do corpo das meninas. Quando você chega lá no consultório que você estava indo, por exemplo, a atendente que está ali para te atender também está com uma roupa que explora todo o seu corpo. E ainda ela se abaixa para pegar a caneta, mostrando mais ainda dos seios dela. E os nossos olhos não conseguem, a gente tem contato durante o dia todo com o seio, com bunda, com coxa. Até quando você chega lá no pequeno grupo, na sexta-feira à noite, você pensa, agora eu vou me consagrar a Deus, acabou a semana, eu estou aqui no pequeno grupo e de repente entra a Pirigóspel. A Pirigóspel é aquela que usa aquela sainha curtinha. E além de usar a mini saia para quem ir no pequeno grupo, ela vem com calcinha branca, não é verdade? Aí ela senta bem na sua frente. Parece que o capeta sabe aonde que ela tem que sentar. E ela senta justamente na sua frente. Você não consegue prestar atenção em mais nada, a não ser ficar olhando em direção para as pernas e tudo mais do que ela está mostrando ali. É difícil controlar o nosso olho. Ele tem um magnetismo e faz com que a gente olhe justamente nas partes que a gente não deve olhar das garotas. Tudo isso acontece porque o seu olho foi treinado e agora virou um vício já, ele já está habituado a olhar para essas partes. Mas você tem que vencer, você tem que reeducar os seus olhos novamente para sair vitorioso e não jogar coisas impuras para dentro da sua cabeça. É claro, são coisas simples, mas é como você pegar uma agulha e começar a colocar no seu corpo. Imagine de manhã, você sai para o seu trabalho e você olha um outdoor. E lá no outdoor tem uma menina quase pelada e você coloca uma agulha no seu corpo. De repente você começa a assistir um filme e lá você vê várias imagens de mulheres nuas ou seminuas e você vai colocando agulhas, mais agulhas no seu corpo. Quando você está simplesmente entrando no globo.com para ver uma notícia do seu time ou para ver o Corinthians que perdeu ou o Grêmio que tomou de 6-0, você simplesmente quer ver esportes. Mas é claro, até lá você consegue ver mulher pelada ou seminua. E você vai colocando agulhas no seu corpo e um dia isso vai infeccionar, um dia isso vai explodir e no domingo de manhã que você está sozinho, você vai cair em tentação e vai se masturbar. Quando você estiver com a sua namorada, você vai querer fazer sexo. Não tem outra porque você encheu a sua cabeça de todas as impurezas durante a semana que um dia você vai ter que jogar tudo isso para fora. Então, o segundo passo que você tem que fazer para estar liberto da imoralidade sexual é reeducar os seus olhos. E eu vou te dar alguns passos agora para você reeducar os seus olhos.
Primeiro passo, você tem que identificar o problema. Você tem que identificar o alerta vermelho. Quando você vê a garota lá no início da esquina, você já tem que saber que isso pode dar problema. Então, alerta vermelho, escudo preparado para se defender, cruze a rua. Feche os olhos, levante a cabeça, faça alguma coisa. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o problema. Você tem que identificar o alerta vermelho e levantar seu escudo para ficar completamente preparado contra a impureza sexual. Se você chega na casa do seu amigo e ele convida para assistir um filme e naquele filme tem muitas imagens sexuais, muitas imagens de mulheres seminuas, alerta vermelho, escudo preparado e eu sairei vitorioso daqui. Você tem que saber o seu ponto fraco, identificar aonde você tem mais problema, para então você saber que aquele é alerta vermelho e você levanta o seu escudo e fica preparado. A segunda coisa a se fazer é mudar a direção do seu olhar. Tá vendo o outdoor na rua? Mude o olhar, baixa a cabeça. Tá vendo a menina vindo naquela direção? Cruze a rua, olha para cima, feche os seus olhos, mude a direção do seu olhar. A amiga da escola que veio mal vestida e está forçando você a ser impuro, mude o seu olhar. Desvie, faça um teste a partir de hoje e toda vez que os seus olhos se fixarem em algumas partes que não devem se fixar nas garotas, mude o seu olhar. Olha para cima, vira o olho, faça alguma coisa para que você comece a reeducar seu olho a olhar para outras partes das mulheres e não as partes sexuais, as partes que atraem você. Outra dica para você vencer e conseguir reeducar os seus olhos é ter um texto bíblico na cabeça. Um texto bíblico que eu gosto muito e que me ajuda muito nessa situação é o que está lá em Jó, capítulo 31, versículo 1. Você talvez nunca pensou que Jó desviaria os seus olhos das meninas bonitas, das meninas provocantes, mas Jó, que foi considerado íntegro e justo diante de Deus, desviava os seus olhos. Jó diz assim no texto: "Fiz aliança com meus olhos, como, pois, vou fixar numa mulher?" É verdade. Jó fez uma aliança com seus olhos, junto com Deus, e ele decidiu não olhar para as partes íntimas da mulherada na rua. Até Jó fez esse propósito. Eu e você precisamos fazer. Coloca esse verso na cabeça e cada vez que você for tentado, lembra dele. Diga a ele. Se for preciso, diga em voz alta: "Fiz aliança com meus olhos. Como vou fixar numa mulher?" Decore esse verso, coloque no seu coração e esteja com o escudo levantado, pronto para se defender em qualquer alerta vermelho que aparecer. Outro verso que você pode usar é aquele que diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E quando uma situação dessa acontecer, você pode lembrar: não, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Não vou deixar meus olhos se fixarem em coisas que eu não devo olhar, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E o meu corpo é o corpo todo, inclusive os olhos. Nós precisamos reeducá-lo. Bom, primeira coisa que você deve fazer é descobrir os seus alertas. Quais são as situações que mais te provocam? Quais as situações que os seus olhos mais fixam? É outdoor? É mulher andando na rua? É filme? É sua amiga do trabalho? Primeiro você identifica o alerta vermelho e levanta o seu escudo. O segundo, você faz um pacto com os seus olhos. E você, toda vez que tem uma situação, você desvia o seu olhar. Você olha para outro lugar para começar a reeducar os seus olhos, a olharem em outras coisas, em outras partes do corpo da mulher. A terceira é você colocar um verso bíblico na sua mente, é você decorar alguns versos bíblicos. Mas eu digo para você, não decore muitos versos. 1, 2, no máximo, porque senão você não vai saber qual usar no momento. Então escolha um verso, pode ser esse de Jó, pode ser esse que está em Coríntios, eu vou colocar aqui embaixo depois tudo para vocês, e você decore esse verso e quando tiver essa situação, fala o verso e se proteja com a palavra de Deus. E a última dica é: coloque uma música no seu coração. Comece a cantar. Se você está andando na rua e você vai ver que você logo vai enfrentar uma situação dessa, comece a cantar, feche os seus olhos e canta ao Senhor. Se você está no ônibus e essa situação acontecer, diga o verso bíblico, coloque uma música no seu coração, porque assim você vai se fortalecendo e você vai reeducando os seus olhos a não fixarem coisas que você não deve olhar.
Bom, gente, esse é o segundo vídeo. Ontem nós tomamos a decisão de ser puros e hoje a gente tomou a decisão de educar os nossos olhos, de fazer com que os nossos olhos comecem a olhar coisas boas, de mudar o foco deles. Comece a observar agora a sua vida, para onde os seus olhos estão olhando. E cada vez que isso acontecer, lembre-se, ligue o alerta vermelho e levante o seu escudo e siga as instruções para sair vitorioso e educando seus olhos de verdade, consagrando seus olhos a Deus, assim como Jó fez uma aliança com seus olhos. Como agora poderei olhar para uma mulher? Ok, então pessoal, curta o vídeo, compartilha, deixa o seu comentário aqui, ajude outras pessoas e a gente se vê amanhã com mais uma dica.